Olá, galera! Bem-vindos ao canal Matemática, Teoria e Prática. Quem está falando é o professor Denilson e hoje nós vamos estudar na análise combinatória arranjos simples. Se você gostou da ideia, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Bom, dando continuidade aqui à nossa aula de análise combinatória, hoje nós vamos falar sobre arranjos simples. Então, nós vamos começar aqui com uma situação-problema, que diz o seguinte: Marília pretende acessar um aplicativo pelo celular utilizando o Play Store. Para ter acesso, é preciso cadastrar uma senha de 6 dígitos compostos por 6 algarismos distintos, ou seja, 6 algarismos diferentes, tá? Quantas opções de senha Marília tem para escolher? Então, gente, como é que nós resolveríamos esse problema? Nós sabemos aplicar aqui o princípio da contagem. Vocês estão lembrados, né? Então, o que nós temos aqui? 10 algarismos do sistema decimal que nós temos, de 0 até 9, tá? Para montar essa senha. Então, o que eu tenho lá? Eu tenho uma senha que vai ter 6 dígitos, ok? Então, está aqui os 6 espaços. E eu tenho que fazer as escolhas. Então, aqui eu tenho a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Observem que quando você cria uma senha para um banco ou para fazer a abertura de um aplicativo, né, um cadastro de um aplicativo, a ordem é válida, né? Se você colocar a letra correta, mas colocar a letra no lugar, na posição errada, você não consegue acesso, tá? Então, você tem aqui um grupo em que a ordem é válida. Você precisa levar em consideração a ordem dos elementos que compõem essa senha. Então, gente, para ocupar essa primeira casa aqui, nós temos aqui 10 opções. Observe que aqui nós não estamos montando um número, mas uma senha. Então, o 0 ele pode entrar nessa primeira casa. Se isso aqui fosse um número, aí o 0 não poderia constar nessa casa aqui, a primeira à esquerda. Vocês lembram disso, né? Então, o 0 pode entrar assim como qualquer um desses elementos. Então, aqui eu tenho 10 opções de algarismos para colocar aqui. Como você escolher um deles para ficar aqui na primeira posição, ele não vai poder repetir aqui na segunda casa, porque eu quero 6 algarismos distintos, diferentes, né? Então, vão sobrar quantos para cá, para a segunda casa? Vão sobrar apenas 9 algarismos. Você escolheu um para a primeira casa, o outro para a segunda casa, vão sobrar quantas opções para a terceira? Vão sobrar 8 algarismos aqui. E assim nós vamos na mesma ideia, aqui vai sobrar 7 algarismos, para cá vai sobrar 6 e para cá vai sobrar 5. Pelo princípio da contagem, gente, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar esses elementos aqui, ó. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5. Isso aqui, gente, vai dar 151.200 opções de senha que essa pessoa vai ter na hora de cadastrar para poder ter acesso ao aplicativo. Beleza, gente? Conseguiram entender aí? O que é um arranjo simples? É todo agrupamento ordenado de elementos distintos. Foi exatamente o que ocorreu aqui, gente. Ó, nós temos elementos distintos e nós precisamos colocar esses elementos numa certa ordem. Então, o número que foi escolhido para a primeira casa, se ele não for colocado aqui, né, o algarismo que foi escolhido não for colocado na posição aqui da primeira, a senha não vai valer, porque nós temos que obedecer uma ordem. E é isso que você tem que lembrar. Quando você estiver verificando uma questão e para saber que é um arranjo simples, você verifica se o grupo segue uma determinada ordem. Se isso acontecer, então é um arranjo simples. Ok, gente? Vamos adiante. Como calcular um arranjo simples? Nós vamos utilizar uma fórmula. Ó. Isso aqui significa arranjo de n elementos tomados P a P. Esse n é o número de elementos que você tem disponível. E P é quantos elementos você vai ter em cada grupo que você quer formar. Ok? Então, a nossa fórmula é essa aqui, gente. Ó. Arranjo de n elementos tomados P a P é igual
a n fatorial dividido por n menos p fatorial, com a condição de que o n tem que ser maior ou igual a p. Ou seja, como aqui nós estamos trabalhando com um arranjo simples, o número de elementos que eu tenho em cada grupo nunca pode ser maior do que aqueles que eu tenho disponível. O máximo que pode ocorrer é deles serem iguais, tá? Mas nunca esse P vai ser maior que esse, para o arranjo simples. Vamos fazer uma pequena observação aqui, gente. No arranjo simples, o que acontece quando N é igual a P? Ou seja, quando o número de elementos que eu tenho é igual ao número de elementos que eu quero ter em cada grupo que eu quero formar. O que nós temos aqui? Ó? Então, o arranjo de NP, já que o N é igual a P, nós vamos ter um arranjo de N em N. Atribuindo aqui na fórmula, vai ficar assim, ó, N fatorial dividido por N menos N fatorial. Mas N menos N dá zero, gente. Ó, então, N fatorial dividido por zero fatorial. Vocês lembram quanto é zero fatorial? Por definição, zero fatorial é 1. Então, aqui vai ficar N fatorial dividido por 1. E isso aqui é igual a N fatorial. Vocês lembram qual é o agrupamento que tem essa fórmula aqui? Exatamente, é a permutação simples. Então, o que nós podemos concluir aqui? Que quando no arranjo simples o número de elementos que eu tenho disponível for igual ao número de elementos que eu preciso ter em cada grupo, isso aqui na verdade é o quê? É uma permutação simples. É uma permutação de N elementos. Então, gente, eu posso dizer que a permutação simples é um caso particular de arranjo simples. Então, guarda essa informação, gente. Ela é muito importante para a gente resolver algumas questões. Vamos ver alguns exercícios resolvidos aqui. O primeiro diz o seguinte: de um grupo de 10 pessoas, pretende-se formar uma fila com 6 pessoas. Quantas filas distintas podemos formar? Ora, quando aparece aqui senha de banco, fila, tá? Pódio numa corrida, isso tudo implica que você vai ter um grupo ordenado. E se o grupo é ordenado, então isso aqui só pode ser um arranjo. Nós temos 10 pessoas aqui disponíveis, então isso aqui vai ser o N é 10. E nas filas eu quero formar grupos com 6 pessoas em cada fila, né? Então o P vai ser 6, eu estou formando grupos de 6 a partir de um grupo de 10 pessoas. Então vamos aplicar a ideia do arranjo, está aqui a fórmula. A NP é igual a N fatorial N menos P. Substituindo o N aqui por 10, tá? Vai ficar A10, 6, que é o P é 6. Então, 10 fatorial dividido por 10 menos 6, tudo isso aqui fatorial. 10 menos 6 é igual a 4, então fica 10 fatorial sobre 4 fatorial. Nós vamos decompor agora o 10, ok? Vai ficar assim, ó. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4 fatorial. Eu paro aqui porque atingiu o valor de baixo. Nós vamos cancelar esses dois elementos, porque aqui está uma divisão, e vamos multiplicar o que sobrou. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5. Isso aqui vai dar 151.200 filas. Essa é a resposta dessa questão. Nós aplicamos aqui o arranjo simples. A segunda questão diz o seguinte: quantos números com 3 algarismos distintos podemos escrever com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6? Observa, gente, que nós estamos querendo montar números, mas nós estamos levando em consideração que esses números têm algarismos distintos, ou seja, não pode repetir algarismo dentro desse número. Então, eu não posso, por exemplo, ter o número 233, porque o 3 repete na casa das dezenas e unidades. Então, aqui, gente, nós temos 6 elementos, que são os 6 algarismos, tá? De 1 até 6, e queremos formar grupos com 3 elementos, porque cada número aqui tem que ter 3 algarismos distintos. Então, isso aqui é um arranjo de 6 em 3, vai ficar 6 fatorial sobre 6 menos 3, 6 menos 3 é 3 fatorial, vou decompor o 6 aqui em cima, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, chegou no que está aqui embaixo, eu cancelo esses dois,
Isso aqui fica 6 vezes 5 vezes 4, que é igual a 120. Então, nós vamos ter 120 números que apresentam os 3 algarismos diferentes quando você forma grupos com esses 6 algarismos que estão aqui. Ok, gente? Vamos mais uma lá? Terceira questão. Quantas filas com 4 pessoas podemos formar a partir de um grupo de 6 pessoas? Então, vamos ver aqui, gente, que nós queremos ter 4 pessoas nas filas, mas nós temos disponíveis 6 pessoas no grupo. Então, o N é 6 e o P é 4. Então, aqui é um arranjo de N em P. O N aqui vai ser 6 e o P aqui vai ser 4. Aplicando na fórmula 6 fatorial sobre 6 menos 4. 6 menos 4 dá 2. Decompondo aqui o 6. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Chegou nesse valor de baixo. Vamos cancelar esses dois aqui. E aí fica 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. E isso aqui é igual a 360 filas, que é a resposta dessa questão. Vamos mais uma lá para fechar a nossa aula? Tá? Aqui a número 4 diz o seguinte: 4 times de futebol disputam um torneio, onde são atribuídos prêmios ao campeão e ao vice-campeão. De quantos modos os prêmios podem ser atribuídos? Olha só, gente, nós temos aqui 4 times, tá? Mas eles vão selecionar só o campeão e o vice-campeão para atribuir prêmios. Então, como nós temos 4 aqui, o N aqui vai ser 4, e nós temos 2 elementos para compor aqui o pódio, vamos dizer assim. Então, P é igual a 2. Então, aqui eu tenho um arranjo de 4 em 2. Substituindo na fórmula, 4 fatorial, 4 menos 2, aqui embaixo dá 2. 4 fatorial sobre 2 fatorial. Vamos decompor esse número aqui de cima. 4 vezes 3 vezes 2. Alcançou o 2 fatorial aqui de baixo. Nós vamos cancelar os 2. E aqui fica 4 vezes 3, que é igual a 12, que é a quantidade de modos de você distribuir esses prêmios entre o campeão e o vice-campeão. Legal, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E não esqueça de deixar seu like, porque isso é muito importante para o canal, para a gente começar a resolver outras questões e montar outros vídeos para vocês, de outros assuntos. Beleza? Então, até a próxima aula, gente. Fiquem com Deus.